Boa noite, vereadores, presidente da casa, imprensa, toda a população. Quero agradecer por vocês terem disponibilizado a tribuna livre, né? Como bem lembrou o Moreira, que eu estava aqui no dia do parecer jurídico, né? Que aqui é a casa do povo e a gente compreende que, se é a casa do povo, nada melhor do que possamos expressar a nossa opinião. Já de antemão, para tirar qualquer tipo de dúvida, isso eu já citei, mas, para quem não sabe, eu não sou pré-candidato a prefeito e nem serei pré-candidato a vereador, para que não haja nenhum tipo de dúvida com relação ao meu questionamento. O meu questionamento com relação ao aumento da passagem, ele é um questionamento de um cidadão que utiliza o transporte de serviço público, né? A manifestação que a gente fez no período de janeiro, numa data muito complicada, mas era importante fazer aquela manifestação com 30 e poucas pessoas, mas mais do que a quantidade, o importante é debater sobre esse tema que, ao longo dos anos, tem assolado a população de Itaperuna. As pessoas reclamam desse absurdo, prefeitos se elegem com promessas de resolver o problema, e nós não temos nada contra a empresa em si. Nós queremos utilizar o serviço de transporte público. Muitas pessoas são refém desse transporte público e não há mais motivo de ficarmos em silêncio, né? Então, é mais provocativo mesmo como vereador, aos vereadores também, que somos fiscalizadores, somos os olhos, né? Vocês, vereadores, são os olhos do povo, e a decisão, e eu queria espalhar aí o decreto do prefeito, né? Pudesse os vereadores passarem para tomar ciência, né? De qual foi a decisão do dia 27 de dezembro, pegou todo mundo de surpresa, a Câmara estava de recesso, e a nossa reação foi uma reação que não foi só minha, foi de toda a população, né? Nesse manifesto que a gente se posicionou, o Sindicato dos Bancários, o Coletivo Juntos, o Simpro-NF, o Sindicato dos Professores, o Sindicato dos Artistas do Rio, o Coletivo Juntos Somos Um, e o MOAB, juntamente com outras lideranças aqui de Itaperuna, participaram e assinaram esse pedido que nós estamos aqui relatando. Nós conseguimos coletar 1.200 assinaturas de uma petição pública, daria uma pilha muito grande, mas se vocês quiserem ter acesso, já vou adiantando, a população muito indignada, palavras ofensivas, inclusive aos nobres vereadores, pelo silêncio que muitos de vocês tiveram. E estamos aqui exatamente para cobrar alguns pontos que foram incoerentes. Como vocês tiveram acesso ao papel aí, o aumento foi de 8,58%. Né? O IPCA, que mede a inflação esse ano, né, do ano de 2019, foi de 4,13%. Então, em termos econômicos, foi o dobro da inflação, esse segundo pedido de aumento. Tem que se lembrar que em 2017, nós tivemos um aumento, né, um aumento que saiu de 2,75 para 3,50, e menos de um ano e meio depois esse aumento acontece, mais 8%. Então, se a gente contar em menos de 2 anos, é absurdo o aumento que foi colocado dentro disso. Esse número, tá, gente, não é criado da minha cabeça, é o que mede qualquer índice de consumo da população, e a população que não tem acesso a outro meio de transportes, considerando que a empresa detém um monopólio, ela não pode ficar refém de uma passagem, por exemplo, de Raposa a 10,50. Morando em distritos, pagando uma passagem incompatível. Essas pessoas, como que elas vão se deslocar para poder se utilizar? É muito fácil a gente, que prega os hábitos saudáveis, pregar, por exemplo, que um dia sem Santa Lúcia, ok? Mas e quem trabalha e mora em outra cidade e não tem condição de se locomover? Eu quero mesmo esclarecer a vocês, vereadores, que a população espera de vocês um posicionamento favorável. Vocês também, nessa situação, não tem muito o que fazer. É uma decisão por parte do Executivo. E é bom deixar bem claro que essa discussão continue acontecendo para que isso não possa acontecer. Não pode, no dia 27 de dezembro, o prefeito tomar uma decisão dessa, ele infartou, depois fez vídeos falando que está com parceria com a Câmara de Vereadores. Quando convém, aparece o governador, tá lá, mas no dia a dia mesmo, não se pronunciou nada a respeito disso. Há menos de 2 anos atrás, ele fez um vídeo fazendo propaganda do aplicativo da empresa. Né? Ele, como prefeito, não tem coerência agora não poder se posicionar sobre o aumento da passagem. Então, além da questão do dobro da inflação, a gente tem alguns pontos que é o ônibus de péssima qualidade. Claro que houve aí um pedido
uma frota que chegou, claro, tudo estratégico, gente. 27 de dezembro, recesso do Legislativo, a população viajando, a sua grande maioria, mas quem trabalha estava aqui no dia 3 de janeiro, dia 2 de janeiro, tendo que trabalhar, né? E pagando esse valor de passagem incompatível com a realidade da população. Então, o ônibus sucateado. Para você ter uma ideia, eu cheguei a ver uma postagem nos meios de comunicação com brincadeira, né? Ônibus semileito, o ônibus deitado, passagem, a poltrona quebrada, né? Da linha de Raposo. Eu até acho que o pessoal da empresa, inclusive, trocou o ônibus, a linha de Raposo está com o ônibus em melhor situação, mas não é o caso. A questão é, o valor é incompatível com a questão econômica da população que não tem acesso, e não tem como, ela fica refém desse monopólio. Sem considerar também que o passe livre, que é um grande direito do cidadão, as pessoas precisam se humilhar aí, ó. Idoso tem que rodar para lá e para cá para comprovar que é idoso, né, e não consegue ter acesso ao benefício que é de direito desse idoso, e vai para um lado, encaminha pedido de exame médico, né? Os estudantes da rede municipal conseguem, mas é com muita dificuldade, é uma luta, e o tempo vai passando e todo dia a passagem cobra, né? É um ponto que muitos alunos do IFE, inclusive, já reclamaram, que demora para conseguir, o dia a dia passa, as aulas vêm e eles não conseguem ter acesso. Então, até isso que é direito desse cidadão, ele não consegue ter o acesso ao passe livre, que ele é de direito. Nesse último reajuste, vocês devem ter percebido que a empresa retirou os cobradores, só tem nas linhas de distritos. Ou seja, ela economizou dinheiro, aumentou a passagem e ainda está botando na conta do trabalhador que não tem condição de pagar. O nosso amigo Paulo Roberto, presidente do Simpra, ele falou uma coisa interessante. A gente pensa que é 30 centavos, mas se você somar, dá mais de 1,50 em menos de 2 anos. É tirar o pão da mesa do trabalhador. Porque quem não anda de ônibus não sabe o que é tirar o pão da mesa do trabalhador para saber o que é você pagar 3,80 mais 3,80, 7,60. É muito dinheiro, gente. A média salarial da população de Itaperuna, quando tem emprego, é um salário mínimo. Não é, infelizmente, o alto escalão da maioria das pessoas que ganham um bom salário nos órgãos públicos. A população que tem carteira assinada nessa cidade ganha, em média, um salário mínimo. Só os donos de empresas que vão ter aí um benefício. Mas quem utiliza transporte público é essa pessoa, que paga um salário mínimo e não pode ter um aumento incompatível com a realidade deles. Então, eu queria muito a ajuda de vocês para que a gente possa ver uma decisão aí que totalmente... Vocês, como legisladores, podem nos ajudar. Lá no artigo 2, se vocês verem aí, no finalzinho, no resolve, depois dele falar que o aumento foi de 8,58, ele diz que no processo administrativo é uma decisão de caráter precário e revogável. 2017, quando houve o aumento, o prefeito entrou na justiça naquele momento, depois que a população foi para a rua. Uma situação muito mais complexa, porque era uma decisão judicial. Mas, por incrível que pareça, como o povo foi para a rua, e o povo fechou a rua, né, fechou um pouco a via por alguns minutos, perigo de ter algum vandalismo, aí rapidinho o mesmo prefeito que agora está em silêncio, revogou o aumento, numa situação muito mais complexa, que era uma situação judicial. Nesse caso aqui, é uma decisão pura e exclusivamente do Executivo. Por algum motivo, o Executivo quis dar um aumento a pedido da empresa. Não houve questionamento, não houve debate, não houve nada, simplesmente se decidiu. Então, há de se pensar que vocês precisam saber dessa notícia, porque não podemos aceitar um aumento que não tem nenhum embasamento, nenhuma decisão judicial que seja obrigatório. Então, o nosso pedido nesse momento é para que haja o revogamento do aumento. Então, a tribuna nos permite que a população tenha acesso maior a essa informação. Se os novos vereadores, muitos de vocês acabam votando junto com o prefeito, que possam mostrar para o prefeito que só depende dele, da caneta dele. Eu lembro que a foto que elegeu ele foi com uma caneta vermelha. O marketing nem pensou que a caneta vermelha não é uma caneta que se assina. O marqueteiro, quando lançou a candidatura do prefeito. Mas agora não pode assinar a bendita de uma caneta azul para revogar esse aumento, que é um disparate. Eu nem falo de outros municípios, que Colatina, que é a cidade que eu morei por mais de 12 anos, quando eu era criança, e eu conheço o Serginho Meneghelli, como prefeito da cidade, ele faz aquilo porque ele acredita mesmo. Ele pode ter as brigas com a empresa, inclusive, que são brigas que opõem ao mandato dele, como prefeito, mas ele está questionando, no meio da audiência pública, um aumento de passagem que vai de 3 para 3,20. Colatina tem mais de 20 mil habitantes maior que Itaperuna.
Rio de Janeiro, vamos comparar Itaperuna com o Rio de Janeiro, que as pessoas andam 50, 60, 80 quilômetros, não há coerência, um aumento de passagem tão incompatível com essa realidade. Sem contar no subemprego e no desemprego. Então, queria muito, gente, que vocês nos ajudassem nesse momento, para que as pessoas que são responsáveis por essa decisão, que é o caso exclusivo do prefeito, possam se sensibilizar e revogar esse aumento, ou colocar isso em discussão, porque não dá para a gente pagar mais uma passagem a R$ 3,80. A população não aguenta de Itaperuna e imagina nos distritos. Se vocês forem nas redes sociais, se vocês verem o que colocaram nas postagens, são extremamente ofensivos. E a eleição está chegando aí. E muitos de vocês vão chegar lá e vão ser cobrados, às vezes, por nem saber que essa decisão foi tão por parte do Executivo e a gente não tomou nenhuma atitude. O papel de vocês é fiscalizar o Executivo, é ser parceiro, haver uma harmonia, mas também fiscalizar o Executivo nesses momentos. Né? Em todas as denúncias, e muitas delas, essa estabilidade política, essa Câmara, infelizmente, também é corresponsável. Porque quando ela se omite, ela também corre o risco de estar deixando uma instabilidade política que o nosso município está. Então, a única coisa que eu peço aos senhores, que nos ajudem, dê uma vitória ao povo, e isso vocês juntos, e para mostrar que nós não temos nenhum compromisso com o Executivo, afinal vocês foram eleitos pelo povo, dê uma vitória para o povo, mostre aqui, porque não há nenhuma questão jurídica que impede para que o prefeito haja revogamento. Porque, no caso, se os nobres vereadores perceberem que o prefeito não quer assinar, ele que fique com essa responsabilidade de ter dado um aumento, porque ele simplesmente quis, ou porque fez algum acordo. Mas isso não é responsabilidade de vocês. Vocês não têm nenhum comprometimento com essa decisão. E eu sei muito bem que está tramitando na casa, e eu quero encerrar por aqui, porque eu sei que o nosso tempo já está se esgotando, é que na casa tem projetos interessantes aqui que o povo nem sabe. Essa decisão, por exemplo, nos pegou de surpresa, que o prefeito se reúne e dá um aumento. Tem que haver uma audiência pública para decidir aumento de passagem juntamente com a empresa. E parece que está tramitando ou vai tramitar algum projeto nesse sentido, para pelo menos inibir essa situação. Outro projeto que pode resolver é cobrar um pouco mais da empresa, já que ela detém um monopólio, né? Dispositivos de leis para que isso se resolva. Quais são eles? De melhorar a qualidade do ônibus e exigir um ônibus com melhor qualidade, de cumprimento de horários. E aí eu poderia falar de programa de mobilidade, eu não estou em campanha, não sou pré-candidato, e eu não vou colocar aquilo que eu coloquei no meu programa de governo em 2016, registrado pela Justiça Eleitoral. Eu só quero que, como cidadãos, estamos muito precisando de vocês para que vocês se pronunciassem sobre esse tema. E que se daqui em diante, e o Glauber lembrou bem na última reunião, vocês podem continuar debatendo sobre essa pauta, mas que continuem debatendo, afinal vocês estão aqui para defender a população. Senão vai ficar difícil, daqui a 4 meses, a gente discutir sobre política, pedir voto, sendo que a população vai falar, caramba, os caras não conseguiram nem derrubar um preço de uma passagem. A gente não está nem falando de enfrentamento, a gente está falando simplesmente de conversar com o prefeito, já que são muitos vereadores da base aliada, para que ele possa revogar esse aumento. Ele fica com crédito, vocês vereadores ficam com crédito, a população só quer e precisa pagar um valor menor do que o valor que está pagando. Revogar esse aumento significa que o preço volte ao valor anterior, já que a decisão é revogável e precário, né? E, ao mesmo tempo, a gente avalia se Itaperuna realmente está em boas condições para continuar dando aumento a uma única empresa, continuar permitindo ela deter monopólio, não haver nenhum órgão de fiscalização que justifique os horários que ela entra, que ela sai, e uma série de mecanismos que, infelizmente, que os vereadores podem estar tentando ajudar o prefeito para que a empresa possa se acertar, e se ela não se acerta, a gente, infelizmente, como município, que também é um credor, é uma pessoa que paga, que cobra, ela precisa cobrar também dessa empresa. Porque senão fica o legislativo com cara de taxa, o executivo com cara de taxa e a empresa decidir na hora que quer. Convido a vocês e a todas as pessoas que andem mais de ônibus, para ver a qualidade dos ônibus, uma questão muito social e muito grave. As zonas rurais, os distritos, têm ônibus de pior qualidade, irmãos. É muito triste isso. É como se houvesse uma divisão social. Ah, mas é porque a rua tem muito buraco. Eu compreendo. Mas uma empresa que detém um monopólio há 30 anos na cidade não pode ficar alegando que nunca tem lucro. As empresas, quando elas não têm lucro, elas fecham. Elas quebram, elas falam que não pode prestar o serviço. É assim em qualquer lugar.
Vai ver o comércio de Itaperuna, quantas empresas fechadas, quantas pessoas estão procurando emprego e não têm oportunidade. E a gente não vai conseguir pagar um valor de uma passagem tão inacessível. E por fim, gente, uma coisa importante, a gente não tem que se apegar à questão financeira, não tem que se apegar a grupo, vocês representam a população. A gente sabe que política vai e passa, é vaidade e vento que passa. Daqui a um tempo, infelizmente, o prefeito não vai ser tão assessorado por tantas pessoas, e as pessoas vão esquecer dele. E é assim a vida. Quando a gente falece, um parente nosso falece, e aí? Vocês, vereadores, têm a oportunidade de nos ajudar a lutar junto com a população. Vamos deixar a vaidade e o vento que passa para os momentos daqueles que optaram por isso, porque a população sabe que não dá para aguentar mais ficar pagando uma passagem e que o prefeito precisa urgente tomar uma decisão, seja através de apoios dos nobres vereadores aqui que são da base aliado, ou mesmo seja através de algum processo que vocês possam fazer para questionar isso, o jurídico da casa ou coisa do tipo. Mas a única coisa que eu peço a vocês, dê uma vitória à população de Itaperuna, sendo parceiros dele, como vocês são, porque todo o poder emana do povo e a população espera pelo menos ter uma vitória, pelo menos que nesse ano a gente consiga retroceder uma situação. Não é crédito meu, é de vocês que representam o povo, mas dê uma. A gente está cansado de perder, a gente está cansado de sofrer, a gente está cansado de ver essa cidade jogada às traças, todo mundo querendo comer, levar dinheiro, levar vantagem, e eu não digo os nobres vereadores não, tá? A sociedade está querendo uma competir com a outra, ninguém quer abrir mão de nada. Então vamos abrir mão um pouquinho, vamos lutar para a gente pelo menos, esse ano, dar uma vitória à população revogando esse aumento. Desculpe as palavras, não foi ofensivo a vocês, mas a gente precisa muito de tomar uma atitude com relação a isso. Muito obrigado, gente.